pessoal, bom dia. Mais uma aula virtual. Em breve a gente começa nossas aulas online. Mas hoje a gente continua com nossas aulas virtuais. Nossa aula hoje vai ser de História. E a História no mês de abril. Tivemos o 19 de abril, Dia do Índio. Ontem tivemos o 21 de abril, Dia de Tiradentes. E hoje nós temos 22 de abril, Descobrimento do Brasil. Para começar a nossa aula, antes da gente falar sobre o descobrimento do Brasil, a gente vai assistir um videozinho falando sobre a história de Tiradentes. Vamos lá? Muito tempo atrás, o Brasil era governado pelos portugueses. No estado de Minas Gerais, haviam muitas minas de ouro. E os portugueses cobravam muitos impostos de tudo que era retirado destas minas de ouro, deixando assim as pessoas que trabalhavam nas minas, os mineiros, cada vez mais pobres e insatisfeitos. Foi então que um dentista chamado Joaquim José da Silva Xavier, que tinha o apelido de Tiradentes, resolveu acabar com essa cobrança de impostos. Ele também tinha o desejo de deixar o Brasil um país livre. Foi então que ele se uniu a outras pessoas para lutar contra isso. Mas, infelizmente, esse grupo foi perseguido e preso. Tiradentes foi o único do grupo que foi condenado e enforcado no dia 21 de abril, no ano de 1792. Isso porque ele queria libertar o nosso país. Por isso, Tiradentes é considerado até hoje um herói e o dia 21 de abril é um feriado em sua homenagem. Agora vocês já sabem porque no dia 21 de abril não temos aulas. E aí, turminha, gostaram do vídeo? Vocês viram o quanto Tiradentes foi importante para a história do nosso país, o quanto ele lutou, deu até a sua própria vida em prol da justiça, da luta pelos direitos. A gente sabe que ainda existem pessoas hoje no nosso país que lutam pelos direitos do povo, que lutam pelos direitos do país, que lutam por justiça. Não dão sua própria vida, mas se sacrificam de alguma forma. Agora nós vamos partir para o dia 22 de abril, Dia do Descobrimento do Brasil. E vocês vão assistir novamente mais um videozinho explicativo. Assistam com bastante cuidado para vocês entenderem o percurso da história do descobrimento do Brasil. Vamos assistir? Descobrimento do Brasil, por Bisnagas Kids. Pedro Álvares Cabral, o valente navegador português, liderou uma expedição formada por 10 naus e 3 caravelas, que saiu de Portugal e tinha como objetivo chegar às Índias, pois era lá que eles conseguiam comprar metais preciosos e especiarias. Não se sabe ao certo por que Cabral desviou da sua rota original, mas o que sabemos é que se não fosse isto, os portugueses não teriam descoberto as terras brasileiras. Depois de 44 dias navegando pelo mar, no dia 22 de abril de 1500, um marujo que estava lá no alto de uma caravela gritou: "Terra à vista!" Enfim, os portugueses chegaram! Olhando do mar, as terras brasileiras pareciam um monte bem grande. E como era a época de Páscoa, eles deram o nome de Monte Pascoal para as terras que estavam avistando. O primeiro contato com os índios foi feito no dia 23 de abril.
Apesar do choque entre as diferentes culturas, os portugueses e os índios trocaram os objetos que tinham. Mais tarde, eles passaram a chamar de Terra de Santa Cruz. E você sabe o porquê? Porque dizem que nas embarcações portuguesas havia um pedaço da cruz onde Jesus Cristo foi crucificado. E como os portugueses eram católicos, eles quiseram que os índios também se tornassem católicos. Assim, mudaram o nome de Monte Pascoal para Terra de Santa Cruz. Aliás, falando em catolicismo, apenas 4 dias após terem chegado nas novas terras, os portugueses trataram de organizar uma missa. No dia 26 de abril, Frei Dom Henrique celebrou a primeira missa em nossas terras. Anos mais tarde, durante a exploração portuguesa pelas nossas terras, eles perceberam que aqui havia muitas árvores de uma espécie chamada pau-brasil. Como a madeira dessa árvore era muito boa, os portugueses viviam levando troncos e mais troncos de pau-brasil para Portugal. E por conta do nome dessa árvore, é que as nossas terras passaram a se chamar Brasil. O português Pero Vaz Caminha escreveu uma carta relatando tudo o que tinha acontecido e enviou para o rei em Portugal. Na carta, ele descreveu com detalhes a viagem, a terra descoberta e os índios nativos. Este é um documento muito importante para o Brasil e para o mundo. De lá para cá, muita coisa mudou, mas para sempre carregaremos influências daquela época, como, por exemplo, o idioma que falamos. Fim. Pois bem, turminha, vocês assistiram o primeiro vídeo que foi falando sobre a história de Tiradentes, assistiram novamente outro vídeo falando sobre o descobrimento do Brasil, e agora vocês vão fazer as atividades propostas que eu vou deixar após o vídeo. Não vou falar mais sobre o descobrimento do Brasil, nem sobre Tiradentes, porque ficaria repetitivo. Era como se eu estivesse repetindo novamente aquilo que vocês já assistiram. Respondam as atividades com cuidado. Tem um textozinho para orientar para a interpretação. Se vocês esquecerem de alguma coisa, pode voltar a assistir o vídeo, porque no vídeo também tem algumas respostas referentes à atividade. Boa atividade, façam com cuidado. Tchau e até a próxima aula. Um bom dia. Qualquer dúvida é só me procurar. Tchau, pessoal.